Ai, 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 ai. Vamos lá começar. Vamos lá. Boa noite a todas e a todos. Boa noite a todas e a todos, mais uma vez, aqui no nosso espaço da Central Angola. Temos aqui a nossa convidada de Moçambique, Cídia Chisungo, e nós vamos falar sobre os nossos países, Angola e Moçambique, que são dois países que têm um passado bem semelhante, perspectivas de governo também bem semelhantes, bem parecidas. Somos aquilo que dizem, somos países irmãos, estamos lá, quase que seria o mesmo país, à luz do mapa de cor-de-rosa. E aproveito já vos dizer que em Angola está a chover, por vezes vocês vão
ouvir aqui barulho de trovoada. A nossa convidada já está cá. Identifiquem os vossos amigos, partilhem esta live ou esta conversa, esta videoconversa. A internet já começou a falhar. Cídia, estás a ver, né? É melhor entrar já. Yeah, consigo perceber. Olá, eu já dei conta que falhou ali uma vez. Eu já te disse, quando falhar, você assume o controle, porque a nossa internet não é que seja totalmente má. Os Hum, serviços de inteligência e segurança do Estado estão a interferir na comunicação social. Eles têm muito, ou seja, agora eles temos um monopólio, né? O controle total dos órgãos de comunicação social e nós não temos redes alternativas. Nós hum. dependemos totalmente do governo e então temos esses problemas. Então seja bem-vinda aqui neste canal, minha mana. Thanks. Muito obrigada, Hitler. E obrigada também por me informar sobre a questão da internet e que, em alguns momentos, eu vou ter que seguir sozinha, me entrevistando e respondendo às minhas questões, mas isso não se difere, assim, tanto do nosso contexto. É verdade que nós já temos um pouquinho de diversidade em termos de acesso à internet, mas deixa eu dizer que isso é só um privilégio de quem está especificamente na cidade de Maputo. Quem consegue já estar um pouquinho fora tem que depender de uma ou duas operadoras, mas para nós que estamos no centro da cidade, conseguimos ainda ter outras opções que não são necessariamente operadoras telefônicas, coisas do gênero. Então, eu acho que vou conseguir suportar um pouquinho a live quando em algum momento for abaixo. E deixa-me dizer que é um prazer muito grande estar a ter estas conversas que nós costumamos ter no backstage e hoje vamos ter assim para o resto do público poder ver que Moçambique e Angola são assim bem próximos, mesmo em termos de ativismo. Vocês devem saber que nós nos inspiramos bastante em vocês. Estamos sempre a torcer para que as coisas deem certo convosco, porque de fato nós somos países irmãos e espero na live de hoje também poder partilhar com os jovens um pouco aquilo que são os maiores desafios de Moçambique, na minha perspectiva e de alguns jovens em particular, e qual é o futuro que se espera. Tão complicado falar sobre essas coisas do futuro num país como Moçambique, sobretudo no contexto em que nós estamos, mas vamos tentar. Ok, muito bem. Antes de nós entrarmos mesmo dentro ou seja, da nossa conversa que nós temos, gostaria que nos situasse um pouquinho relativamente à questão de Cabo Delgado. Ok, com muito prazer. Se estiverem a notar, eu estou aqui com uma t-shirt que está escrito Palma. Isto é no âmbito de uma campanha e de um ataque que aconteceu, penso que na última semana de março, num, numa das vilas da província de Cabo Delgado. A história é longa, mas eu vou tentar resumir. O ataque que aconteceu em Palma foi talvez um dos ataques mais chocantes para nós como povo, apesar do presidente da República ter dito dias depois em rede nacional que não era o pior ataque. E ainda não sendo pior na perspectiva dele, nós achávamos que a forma de poder solucionar ou transmitir alguma mensagem poderia ter sido diferente. Desde 2017, outubro especificamente, que foi quando aconteceu o primeiro ataque na Mocimba da Praia, em Cabo Delgado, seguiram-se vários outros ataques. No início, praticamente, é aquela história que vocês já devem conhecer, o governo acreditando que a melhor forma de gerir esta situação era através do silêncio. Vários órgãos de comunicação internacional tentaram chamar a atenção que isso não se tratava de uma simples insurgência, isso era questões de terrorismo. O governo moçambicano não aceitou dar ouvidos. Dizia-se que os jovens que estavam por detrás dos ataques, eram desempregados, desocupados, jovens que assaltaram uma esquadra, eram desocupados, desempregados. E todos os discursos das autoridades moçambicanas era sempre de que a situação estava sob controle. Mas, no fundo, nós sabíamos que a situação não estava sob controle. Até que
nos finais de 2018, um ano depois dos ataques terem começado, um grupo de jovens, incluindo a mim, decidiu começar uma campanha denominada Cabo Delgado também em Moçambique, que foi muito mal recebida, digamos assim, porque a questão era por que vocês estão a dizer que Cabo Delgado também é Moçambique, sendo que Cabo Delgado efetivamente é Moçambique, mas para nós não era. Porque todo mundo que estava nas cidades continuava a vida normalmente, mas as pessoas que estavam em Cabo Delgado, elas viviam um clima de terror. Porque eu imagino que países como Angola, que não tem situações de terrorismo, nem fazem a mínima ideia de como é que isto se manifesta. Nós também não tínhamos, até terrorismo começar, e começamos a receber imagens de pessoas degoladas, sem cabeça, sem alguns membros do corpo humano. São situações que parecem uma história de outros países, assim como nós também encarávamos. Isto aqui é coisa de Boko Haram da Nigéria. Quase nunca pensávamos que isso poderia acontecer no nosso país, mas foi exatamente isso que foi acontecendo nos últimos anos. As fotos circulavam pelo WhatsApp e tu não querias abrir para ver duas vezes, porque não é normal. Isto você vê no filme, mas você sabe que aquilo não é verdade. Mas no nosso contexto estávamos a receber imagens verdadeiras e tínhamos a clara certeza de que o nosso povo estava a viver um clima de terror, de medo. E deste lado, todo mundo fingia que nada estava a acontecer. A nossa sociedade estava praticamente em silêncio em relação a isso. Depois desse período de tempo, surgiram várias campanhas de outros jovens para chamar a atenção, até que, princípios do ano passado, 2020, finalmente o governo de Moçambique, as autoridades no geral, começaram a tratar a questão da insurgência em Cabo Delgado como terrorismo. Importa referir que antes mesmo de 2020, se você decidisse falar, usar o termo terrorista, você mesmo que está a usar esse termo, você era o chamado o terrorista, sim, você era chamado terrorista. Quase que ninguém podia escrever sobre o que estava acontecendo em Cabo Delgado, e alguns jornalistas que tentaram escrever sobre isso, eles foram detidos. Tivemos que também fazer campanhas de libertação de jornalistas. Uma coisa desnecessária, mas a forma de gestão típica do nosso governo. De tempos em tempos, a forma de atacar começou a mudar. De uma média de 5 ataques por mês, digamos assim, passaram a praticamente um ataque por dia, a somar cerca de 25 a 30 ataques por mês, só numa única província. E talvez as pessoas vão se perguntar por que Cabo Delgado? Se vocês lerem um pouquinho, vocês vão ver que Cabo Delgado é, neste momento, o Eldorado de Moçambique. Cabo Delgado não só tem as minas, as maiores de grafite, rubis do mundo, mas também de gás. E nós temos multinacionais que estão, que nós, moçambicanos, acreditávamos que nos próximos anos a nossa situação iria mudar. Mas Cabo Delgado também é uma zona que espelha um pouco aquilo que são as maiores desigualdades sociais, nível de emprego, nível de isolamento em relação às oportunidades, que acabou se transformando num local muito fértil para a questão do terrorismo. Na última semana de março, foi quando efetivamente os terroristas ocuparam a Vila de Palma por muitos dias, e foi uma preocupação a nível nacional até que as forças de defesa e segurança obtivessem o controle total da Vila de Palma. E nós acreditamos, como jovens, que não poderíamos ficar indiferentes, tínhamos que, mais uma vez, voltar a fazer as campanhas para dizer que Cabo Delgado também é Moçambique. Essa é uma das maiores preocupações quando no cartaz te perguntas Moçambique e Angola, que futuro? De Moçambique eu não sei, deixa eu vir de Angola. De Moçambique tu não sabes. Tá bom. De Moçambique tu não sabes. Eu nem vos contei toda a história. Isso é só... Tá bom. Tá bom, deixa eu te contar um pouco sobre o nosso país, né? Vamos lá. Deixa eu desligar minha internet no telefone. Espero que estejam a me ouvir bem. Sabes, tal como Moçambique e Angola, nós temos um único partido a governar desde 1975. A grande Igual aqui em diferença casa. entre Moçambique e Angola é que vocês tiveram muita alternância de presidentes, ou seja, é o Só mesmo isso. partido, mas teve sempre presidentes diferentes. Em Angola já é diferente. Em Angola nós tivemos um presidente que ficou 38 anos
consecutivos, ou seja, ininterrupto na presidência da República e inclusive do seu partido. E isto condicionou o modus operandi de fazer política em Angola, condicionou tudo e este presidente até certo ponto tinha criado a FESA. Desapareceste, devia ficar mesmo aí. Ele tinha criado uma fundação e essa fundação tinha o propósito de produzir bajuladores, de produzir, de criar, formatar a mentalidade dos professores. Todo mundo comungava os mesmos ideais, todo mundo queria fazer parte. Ou seja, esse presidente governava numa lógica paternalista e baseado muito no nepotismo, no compadrio, e depois criou aqui um regime altamente corrupto. Eu sei que em Moçambique também tem corrupto, mas não sei. Eu já estava com ali em Johannesburg. Eu disse, os vossos corruptos não competem com os corruptos de Angola. E o mais agravante no meio, o mais agravante é que os nossos corruptos, nós até chamamos de burro. O que é que acontece? Eles roubam de Angola e vão investir nos outros países. Por exemplo, em Angola nós temos problema de malária e você tem político gatuno que rouba dinheiro da Angola, vai criar clínica ou centro de pesquisa da malária em São Tomé. Você se pergunta, mas ele é São Tomense ou então é angolano? Pegam aqui, tipo, tiram as coisas de Angola, levam para Portugal, levam. Você começa a se perguntar, mas esses são portugueses ou são mesmo angolanos? Então, o que paira muitas vezes na sociedade angolana é isso. O MPLA é visto como, tipo, a continuidade do colonizador português. Nós encaramos o MPLA como neocolonialistas, que nós estamos a lutar para a libertação de Angola dos colonialistas que são os do MPLA, em virtude, ou seja, em função da forma como eles governam. Não sei se você tem noção, nós pelo menos temos uma impressão muito diferente de vocês de Moçambique. Nós sabemos que vocês têm uma universidade online, que está entre as melhores de África. Nós em Angola não temos universidade naquele ranking. Está a ver? Aqui nós temos um sistema de educação totalmente destruído que não. Se você encontrar um angolano inteligente, não aprendeu na universidade, aprendeu fora da universidade, aprendeu tipo por via da curiosidade ou do autodidatismo, ou então estudou fora, porque as universidades em Angola não produzem referências assim para produzir conhecimento. Ligaste o microfone, parece que querias falar algo. Vou deixar você falar. Não, não, não. Eu só estava a questionar-me, porque se for para competir entre questões do gênero, nós não vamos terminar hoje. A lista é enorme. Eu ia te perguntar se vocês têm um ministro, ex-ministro das Finanças detido na África do Sul, que nem nós, que está a ser procurado por Estados Unidos, está a ser procurado aqui em Moçambique, e o governo de Moçambique gasta milhões e milhões para que ele não viaje para os Estados Unidos, para que fique lá desde finais de 2018, por causa de um grande escândalo financeiro que talvez tenha sido um dos maiores a nível do continente. Irmão, nós estamos juntos. Era o que eu queria dizer. A respeito disso, a respeito disso, olha, nós também temos assim dirigentes políticos que são perseguidos internacionalmente. Vou te dar exemplo. Tem um caso que ficou muito conhecido mundialmente como Panama's Paper. Estava envolvido o filho do ex-presidente, o Zeno dos Santos. No caso Lava Jato do Brasil, estão envolvidos o núcleo duro do MPLA, estão envolvidos por quê? Porque criou-se um triângulo dourado entre Portugal, Brasil e Angola, e muito do dinheiro que eram desviado lá no Brasil era canalizado também para o MPLA, e o MPLA também vice-versa apresentava tipo propostas de trabalho para eles. Nós em Angola temos muitos brasileiros. Tínhamos a empresa Odebrecht, parece que a sede era em Angola. A China tinha um mafioso chamado Sampan. A sede dessa máfia do Sampan é em Angola. A sede está em Angola. E o mais agravante é próximo da presidência da República. Tá a ver? Como é que é? 5 quilômetros da presidência da República é onde está assediada
a máfia do Sampan, um corrupto chinês altamente perigoso que os Estados Unidos, a Inglaterra, a França andaram a lhe procurar até quando a própria China decidiu que tem que prender o Sampan e lhe condenar por prisão perpétua. E eu estou a falar aqui do Sampan, ele gosta de ameaçar, dizem que já morreu, ninguém sabe onde é que ele foi parar. Em termos de corrupção, o governo angolano mesmo foi conotado como um dos governos mais corruptos do mundo. Em Moçambique pode ter corrupção, tenho a certeza que não compete conosco. E depois, agora, relativamente à questão do nosso futuro, que eu estava a tentar dizer, né? Nós temos o seguinte: quando sai o José Eduardo dos Santos, entra o João Lourenço, de certa forma houve um ambiente de mudança. As pessoas acreditaram na mudança, os partidos da oposição, os ativistas, as organizações da sociedade civil, todo mundo abriu-se para o novo presidente. Até nós aqui, até nós só ficávamos com inveja. Exatamente. Chegou um presidente à altura e que talvez vai inspirar, inclusive, o governo de Moçambique. Mas vamos lá, prossiga com a história. Havia referências da sociedade civil, como é o caso do Luati Beirão, uma das pessoas mais radical. O Rafael Marques, atualmente não, mas no passado era extremamente radical. Alexandra Simeão. Essas pessoas saíram das suas casas, foram ao encontro com o presidente da República. E quando passou na televisão, as pessoas disseram sim, é este o presidente que nós queríamos. E o presidente, olha, o Savimbi morreu em 2002. O José Eduardo dos Santos prendeu o cadáver do Savimbi durante esse tempo todo. Não tinham concedido à família para realizar um enterro ou funeral digno. E esse presidente mal entrou, não só Savimbi, como também um sobrinho do Savimbi, que é o Ben Ben, devolveu o corpo, autorizou a realização do funeral. Isso tudo era em 2018. Todo mundo sabia, não, esse presidente mesmo, temos que abrir. E todo mundo dizia na oposição que este presidente merece o segundo mandato. Não há conversa. Esse presidente merece o segundo mandato. E tudo isso era em 2018. Mais tarde nós percebemos que afinal tudo o que ele estava a fazer era porque o José Eduardo dos Santos era presidente do partido e ele era presidente da República. Ele precisava de ter os poderes do partido para ter o controle da máquina e então andou a nos mentir, andou a nos enganar com aquele todo o processo de abertura. Então logo que ele consolida o poder como presidente da República e como presidente do partido, ele se transforma já num grande monstro, que é o Stalin. E a primeira vítima, sem dúvida, ou seja, a primeira vítima desse presidente fui eu. Fiz um vídeo, depois de prenderem os meus amigos, eu chamei a atenção, meu senhor, você está a seguir caminhos do teu antecessor, se você ir por essa via. E eu ainda lhe disse que nós estávamos do seu lado. Mas se você começar a seguir essa via, nós vamos mudar. E a reação dele qual foi? Mandaram me raptar. Quando fui raptado, fiquei 3 dias na cadeia. E depois de eu ficar 3 dias na cadeia, aí as pessoas começaram a questionar, não, o Hitler errou a forma como se dirigiu contra o presidente. Mas o presidente também errou a forma como procedeu. Não utilizaram os procedimentos jurídicos para a detenção do Hitler. Foram raptar o Hitler pelo simples vídeo que ele fez. A partir daí começou a loucura do presidente. Depois, o que veio a seguir era só repressão atrás de repressão, repressão atrás de repressão, repressão atrás de repressão. Foi qual culpa, Hitler, então? Tudo começou contigo. Não, agora vou te explicar o que é que se passa. Eu não sei se lá em Maputo vocês têm rios, conforme nós temos aqui em Angola. Eu sei que tem o rio Zambeze, vai até lá, né? Sabes que o rio Zambeze passa na minha província, é uma ligação que nós temos, no Mochico. O que que acontece? Sabes quando a pessoa entra num rio pela primeira vez, ela tira-se no rio e não tem conhecimento da profundidade, depois sai, fica a calcular qual será o segundo passo, ou o próximo passo. É o que aconteceu com o João Lourenço. Ele não conhecia o sistema. Ele não conhecia o sistema. E ele entra no sistema, começa com o combate à corrupção, começa a perseguir os seus próprios colegas, mas depois ele percebe. Era isso que nós aplaudimos aqui. Era isso que nós aplaudíamos.
E ficávamos, afinal isto existe, mas bom. E ele depois percebe que sem esses colegas ele não vai a lugar nenhum. E olha, eu costumo dizer, o combate à corrupção termina quando eles chamam o Higino Carneiro na Direção Nacional de Investigação e Ação Penal, que tem resolvido esses casos, uma espécie de procuradoria. O que que acontece? Esse O do Higino Carneiro Carneiro, era o quê? Só para eu entender. ele Ele foi era o quê? governador, ele ele é general e Hum. foi governador em muitas províncias, um grande empresário, empresário de roubar mesmo, empresário de bandido. E o Higino Carneiro vai até o DINAP para ser ouvido. Quando ele chega lá, ele assume que ele roubou o mesmo dinheiro. E uma parte desse dinheiro que ele roubou ficou no seu bolso, a outra parte investiu para a fraude eleitoral que torna o João Lourenço como presidente da República. Aí entra o choque. Significa que se ele vai seguir com o processo do Gino Carneiro, ao mesmo tempo está a dizer que ele está ilegal na presidência, ou seja, foi por intermédio de uma fraude, de corrupção. Logo, o caso do Gino Carneiro fica a Deus dará e as coisas vão prosseguindo como se nada tivesse acontecido. Porque o João Lourenço nunca vai convencer ao povo angolano que Gino Carneiro não é gatuno. Nunca vai convencer aos angolanos que o Manuel Vicente não é gatuno. Estás a ver? Essas pessoas roubaram muito dinheiro de Angola porque os gatunos não são só a Isabel dos Santos, a Tizé, não é só o José Eduardo dos Santos, é todo o MPLA. Ainda por cima, o próprio João Lourenço nessa que eu te disse da Operação Lava Jato, o nome dele aparece arrolado, fruto das ligações que ele tem com uma empresa chamada Orion. E no caso Beza também, lá de Portugal também, nós tínhamos um banco chamado Beza, Banco Espírito Santo. E este banco tinha capitais portugueses e capitais angolanos. E o burro político do MPLA decidiu ir fazer crédito, empréstimos nesse banco, esvaziaram todo o banco. E o João Lourenço é uma dessas pessoas que foi lá esvaziar o dinheiro, esvaziar o dinheiro do banco. E esvaziaram o dinheiro para criar aquilo que eles chamam de acumulação primitiva de capitais. E tudo isso, todas essas cenas depois começaram a pesar para ele. Você está a combater a corrupção, convives com corruptos, estás a andar com corrupto, a tua vida toda é com corrupto. E torna-se mais agravante quando uma televisão portuguesa chamada TVI partilha um vídeo num dos seus programas, a dizer que o braço direito do presidente da República está envolvido em esquema de corrupção. As datas dessas práticas de corrupção não são do anterior governo, são do novo governo, ou seja, a partir de 2018. A partir daí, o presidente fica então sem moral para falar de corrupção. Por quê? O teu braço direito, que é o Edeltrudes Costa, está envolvido em escândalos de corrupção. Como é que você deixa o Edeltrudes Costa frequentar a presidência da República e você não faz absolutamente nada e vai dizer aqui que a Isabelle roubou, que não sei lá quem roubou? Como é que se explica isso? Então, a partir daí, o presidente perde toda a moral. E como é que Não, eu dizia, compreendo, porque não é possível tu dizeres que vais combater algo do qual tu fazes parte. Isso não é possível. Do mesmo jeito, em Moçambique, o presidente da República não tem moral para falar sobre combate à corrupção, sendo que ele é um dos implicados, digamos assim, num dos maiores casos de dívida financeira. Tua rede parece estar a cortar, consegues me ouvir? Ok. sim, Do sim, estou maior a ouvir. escândalo, do maior escândalo de corrupção que colocou Moçambique no centro das atenções. Logo, Moçambique, que era sempre visto como aquele país do povo, calmo, etc., de repente foi visto como um país que está infestado e só temos pessoas que não têm nenhum sentido de Estado, que contraem dívidas e ainda usam códigos que não têm interesse nenhum, dividem-se entre eles, carros, luxos, etc. E no final quem tem que pagar é o povo. Qual é a moral que alguém tem de dia seguinte aparecer e dizer que está a combater a corrupção? E ainda mais, como o sistema é um sistema, no caso do nosso presidente, ele acabou estando envolvido nesse esquema todo, porque na altura ele era ministro da Defesa. Então, quando ele sobe ao poder,
tudo aquilo que aconteceu lá atrás lhe perseguiu. E acreditamos que, ainda que exista um próximo presidente, há muitos países que olham para Moçambique como exemplo de democracia, já que a cada 10 anos ou de 5 anos nós temos eleições e troca-se aí o presidente, mas o sistema continua o mesmo. E as pessoas pensam que, exercício de democracia, qual democracia se o sistema continua o mesmo? E esse é um grande problema, porque qualquer que seja o outro presidente que venha do mesmo sistema a subir para o poder primeiro, vai ter que garantir que tudo aquilo que os outros fizeram continua lá muito bem feito, que o esquema ele não é divulgado, que todos os interesses daqueles que apoiaram, inclusive, para que a pessoa chegasse ao poder, continuam salvaguardados. E vamos ter sempre essa bola de neve a rolar, bola de neve a rolar. Dinheiro a vir de parte incerta para poder financiar campanhas eleitorais ou algo do gênero e continuamos nas próximas eleições, assim sucessivamente. Faltam-nos muitos exemplos no nosso país, muitos mesmo. Todas as pessoas que estão, todas não, a maior parte das pessoas que estão neste momento em posições de liderança, alguns acabam, porque um sistema é um sistema, às vezes você não percebe que você está a ser corrompido, está a corromper também, porque o sistema está tão mal, de tal forma que é só tu entrar e tu vais te tornar um deles. Então, eu queria um pouquinho concordar contigo quando falavas sobre a falta de moral para poder começar a exigir alguma coisa. E isso é algo que caracterizou muito o João Lourenço. Nós sempre temos essa expectativa, e não sei porquê, mas já não me engano. Sempre depois das eleições, ainda que seja em outros países, como por exemplo Tanzânia, logo depois das eleições, as primeiras ações dos presidentes, elas mexem tanto conosco, que fazem-nos acreditar que aquele país conseguiu. Só passarem alguns meses, nós pegamos a cabeça e dizemos, fomos enganados mais uma vez, mas já não vamos deixar isso acontecer. E depois o que acontece para acabar mesmo já depois de tudo isso da falta de moral, né, para falar sobre corrupção, acontece o quê? A oposição de Angola, primeiro vou falar das organizações da sociedade civil. As organizações da sociedade civil praticamente que nós temos, em virtude da forma como foi se construindo o Estado, de partido único, da partidocracia, a maior parte das organizações da sociedade civil angolanas tem ligações com o próprio MPLA. Então são organizações que vão até um certo ponto, não é tipo aquilo que nós estamos a ver em Moçambique, as organizações vão ao fundo, não sei o que, tem o Hitler, CIP, Hitler, Hitler. Centro de Integridade Pública, nós não temos isso, tá a ver? O que nós temos em Angola são pessoas que vêm com a capa de organizações da sociedade civil. Quando chegar naquele momento, ele vai falar, aquilo que o MPLA fala, ele simplesmente vai repetir. Tipo, se o MPLA vir falar, vamos falar sobre diversificação da economia, as organizações da sociedade civil vão falar sobre diversificação da economia. Vamos falar sobre as autarquias. Todo mundo vai falar das autarquias. Quando falar, ninguém vai falar das autarquias. Também Mas, ninguém vai falar mais mas das autarquias. tu entendes que isso também é uma das estratégias dos próprios sistemas, garantir que parece que existe uma sociedade civil, porque no final do Exatamente. dia, por questões de visibilidade exterior, tem que parecer que aquela decisão foi carimbada por organizações da sociedade civil. Nem que tu tenhas que Uhum. inventar que essas organizações existem, é uma estratégia no final do dia. É Isso uma existe também. estratégia. Mas, claro, como eu não tenho o total conhecimento sobre como é que funcionam as organizações da sociedade civil, eu não posso fazer essa comparação. Mas, de fato, nós temos em Moçambique o Centro de Integridade Pública, temos o CDD, temos aí os fóruns, eu até vi que partilhar essa questão do Fórum de Monitoria e Orçamento. Bom, há alguma tentativa e algumas destas pessoas que fazem parte destas organizações, nós até conhecemos e sabemos o quão genuínas algumas delas são, exatamente porque algumas delas dependem, né? Elas recebem fundos externos, o que lhes permite uma certa manobra de poder tomar decisões e ter mais autonomia no que efetivamente eles podem decidir pautar como suas próprias ações. Mas estava aí a explicar sobre a sociedade civil, camuflada em civil, mas... Exatamente. Então, nós temos muitas organizações da sociedade civil, mas a maior parte dessas organizações tem ligações com o próprio MPLA e não permitem o desenvolvimento, não permitem os assuntos. Por exemplo, falam de direitos humanos, mataram pessoas no Cafunfo, não abriram a boca, não falaram nem um nem dois.
A única organização da sociedade civil que saiu de Luanda foram até lá, é a Mosaico, como é dos padres, eles não têm problemas com isso, eles não ganham com o governo. Foram lá, lhes ameaçaram, ficaram, como é que eu nem sei qual é o português, mas ficaram confinados numa residência onde não podiam sair, porque se sair a polícia estava lá à espera para prender, então já estavam em prontidão total. Mas existem algumas organizações que fazem alguma coisa, mas a maior parte das organizações da sociedade civil que nós temos em Angola não prestam mesmo, não prestam. E as organizações que nós temos são essas que nós próprios estamos a criar. Um conjunto de jovens que não estão, que é de forma informal, porque nós não estamos legalizados, não pertencemos não temos aqueles trâmites próprios. Então, o movimento revolucionário de Angola é uma estrutura que o MPLA não consegue ter o controle, tendo em conta que não há um líder. Do tipo, se você corromper o Hitler, você corrompeu simplesmente o Hitler. Se você corrompeu o Luati, você corrompeu o Luati. Se você corrompeu não sei lá que, você corrompeu essa pessoa. E o que é que vai acontecer? Por mais que você vai corromper, os outros vão sempre seguir os passos, Yeah. vão seguir de forma independente. Nós não temos liderança, não temos organização, nós trabalhamos e na nossa desorganização nós conseguimos fazer alguma coisa. Então, é mesmo E não por é essa pouca via que nós coisa, não é estamos. pouca coisa. Vocês Não têm é pouca coisa. as indicadores. Nós achamos Nós até que é pouco, ainda temos que fazer mais. E depois, o que é que nós temos no outro lado? Nós temos um conjunto de partidos políticos na oposição. E nem todos são mesmo partidos políticos. Outros são satélites que o MPLA criou simplesmente para a dispersão de votos. E esses também são partidos que estão lá para baralhar o eleitorado. E são partidos satélites clientelistas. São pessoas, eu até costumo lhe chamar de business. Business vem de business, de inglês, de business, de negócio. Nós em Angola chamamos business. E business é quem faz negócio. Eu não considero aqueles mais velhos como políticos ou políticos da oposição. Eu considero aquilo como busineiros políticos que estão a se mentir de oposição. Porque eles votam a favor quando o MPLA, tipo, se o MPLA quiser que passe uma lei, a oposição que vota, a oposição não. Benefício da dúvida, não sei lá. Você começa a olhar mesmo, esse mais velho mesmo. Esse mais velho sabe o que está a dizer. Qualquer lei que passa aí, eles vão votando. E depois em Angola criou-se assim. Tínhamos uma oposição que é a Casa CE, que era minimamente oposição, enquanto Abel Chivucuvuco era o presidente dessa coligação. Então, logo que o Abel Chivucuvuco saiu, a Casa CE também desmoronou. Mas antes do Abel Chivucuvuco sair, a Casa CE também não tinha assim posições assim mesmo. Tipo, quando tinha uma cena para aprovar, ele sempre se absteve. A Casa CE pautava sempre pela abstenção. Abstenção, abstenção, abstenção. O que que acontece? E eles foram vistos dessa forma. E o povo depois começou, lhe colocou também. Você como só gosta de se abster, também a forma. E a UNITA é o partido que sempre vota contra. Qualquer lei que tiver em Angola, nós todos já em casa já sabemos. A UNITA vai votar contra. A Casa C vai se abster. A FENELA vai votar a favor. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Vota sempre contra porque está certo, porque está errado. Vota sempre contra porque existe uma lógica ou é simplesmente para contrariar o partido no poder? Eles votam contra porque, sabes, em Angola a maior parte dos deputados são empresários. E quase todas as leis que eles criam é para favorecer os seus negócios, para benefício próprio. Não só leis assim de economia mesmo. Por exemplo, a Lei Geral do Trabalho de Angola. Não se concebe. Aquilo mesmo é político a fazer uma lei para se beneficiar. Porque ele é um empresário. Não há nenhum direito lá assim mesmo para o trabalhador se sentir que me tratam com dignidade. Tudo só favorece o empresário. Tipo, se você se complicar com o empresário te despede, você não tem para onde se queixar. São coisas que estão plasmadas lá na Lei Geral do Trabalho. E foi reprovada, mas infelizmente o MPLA é a maioria no parlamento, a maioria fraudulenta. Não tem como as pessoas reclamarem. Mas, tipo, em Angola você veja, não sei como é que é a Constituição de Moçambique, nunca me interessei a saber disso, um dia tenho que estudar.
a Constituição da República de Angola inicialmente só agradava ao MPLA. O MPLA provou com a maioria, não queria saber da opinião dos outros. Estás a ver? E você vê, as pessoas que estão na oposição falam, eu sou angolano, mas eu não me revejo na Constituição. Eu sou angolano, mas eu não me revejo na bandeira. Eu sou angolano, mas não me revejo no hino nacional, porque é o hino que não tem nada a ver conosco. É uma bandeira que não tem nada a ver conosco. Por quê? Porque tudo isso é aprovado na lógica das maiorias absolutas, estás a ver? E vai fragilizar o Estado Democrático de Direito, por aí fora. Por isso é que a UNITA tem tomado ação. Porque eles já sabem, porque por vezes antes dele votar, nós já escrevemos no Facebook que quem votar a favor dessa lei vai ter problema com o povo. E é nessa lógica que acontece. O que acontece? A UNITA também, durante um tempo, foi vista como um partido clientelar, apesar dessa posição que ele teve. E depois, em 2019, em novembro, a UNITA realizou um congresso, mudaram de presidente. Isso não estava nem na perspectiva do MPLA. Perspectiva, como é que eu posso dizer? Não estava nos sonhos ou nos planos do MPLA que a UNITA podia trocar de presidente. Eles queriam que o presidente Como é da que tu UNITA avalias essa continuasse. troca? E como é que tu avalias essa troca? Porque eu me recordo, acho que fazem algumas semanas não, meses, ok, não são tantos meses assim, que estava numa conversa, inclusive com os outros companheiros angolanos, e eu perguntei, se o MPLA sair, o que vai acontecer no dia seguinte? Será que a juventude está preparada para tomar o poder? E eu fiquei com vontade de ouvir mais, mas também tenho notado nos últimos dias que alguns companheiros ativistas, que são também meus amigos nas redes sociais, têm levantado a bandeira para o Adalberto, alguma coisa. Ele é de que partido? Não é da UNITA? UNITA. É ele que Pode foi que contar essa trocou. história É, toda. E por que parece existir essa tendência de se estar a apoiar? Quem não é ali acompanha onde eu muito vou essa chegar. É conversa ali onde eu vou vai se chegar. apanhar. É onde eu quero chegar. Ok, vamos lá. Então, a UNITA mudou de presidente. E antes, ou seja, na fase do congresso do partido da UNITA, os ativistas já decidiram, os ativistas, eu sou uma dessas pessoas, decidimos pressionar a direção da UNITA para colocar um presidente à nossa medida. Por quê? O Adalberto participava conosco nas manifestações. O Adalberto, quando nós estávamos presos, ele ia nos visitar. O Adalberto é uma pessoa que estava sempre próximo de nós. Quando nós estávamos na cadeia, ele aparecia na televisão a nos defender. Ele era presidente da bancada parlamentar da UNITA. E ele tinha muita presença na sociedade civil. E então, nós da sociedade civil queríamos um presidente àquela medida para atrair não só os seus militantes, mas também como a sociedade civil. E os militantes da UNITA não queriam ele, queriam outra pessoa, que é o Alcides Sacala. Mas depois eles viram que nós somos muito fortes, somos muito duros, nós lhes ofendíamos, não sei o quê, nas redes sociais. Aí eles, tipo, sentaram, viram lá, se nós colocar outro presidente, nós vamos entrar em choque com a sociedade. Então nós temos que meter aquele presidente que a sociedade quer, que o povo Tem quer. uma pergunta. En- Tem uma pergunta. Ao apoiar publicamente o Adalberto, vocês estão a dizer que vocês estão automaticamente a fazer parte da UNITA ou essa é uma estratégia de guerra? Vocês precisam de ter uma opção política para poder ocupar o poder, porque não basta só tirar um problema e colocar outro problema. Vocês acreditam que o Exatamente. Adalberto é a solução? Vão apoiar a ele? Ok. Nem tudo temos que dizer aqui, but it's ok. Vão apoiar a ele até as eleições? Ou se por acaso ele subir ao poder e ganhar a loucura de todo mundo que sobe ao poder, que é começar a fingir que não saber bem as coisas, dia seguinte vocês estariam prontos para lhe retirar e voltar a investir, porque o processo de mudança é assim, ele não termina. Não é uma solução, principalmente na política, nos nossos países, em que você diz, ok, eu já tenho isto aqui, se eu trocar amanhã, dia seguinte tudo estará bem. Eu, particularmente, já tenho plena consciência que nem tudo se resolve com eleições, tudo é paciência, e que se algo não der certo, nós temos que continuar a tentar. E que ninguém pode impedir as pessoas de tentar buscar a perfeição ou algo do gênero. Então, eu queria entender este apoio que vocês estão a dar ao Adalberto Júnior, se vocês estão a sofrer algum tipo de de mal entendimento, porque acontece algo aqui em Moçambique. Todos os ativistas
que se mostram contra o governo do dia, ou pelo menos as práticas horríveis do governo do dia, automaticamente eles são conotados como sendo mal externa. Aqui chama, até usa-se esse termo, você é mal externa e é também da oposição. Todo mundo, se você não apoia o governo do dia, você é da oposição. E sendo que, automaticamente, como quem diz, se vocês não apoiavam o governo do dia, vocês serão vistos como sendo da oposição. Já acreditava-se que vocês eram da UNITA desde há muito tempo? Ou me conta essa história, estou muito curiosa. Isso faz parte de uma estratégia. Nós percebemos, por exemplo, que o mais importante nesse preciso momento para Angola é a alternância política. E para a alternância política, nós temos que, tipo assim, o MPLA sempre dizia, quando nós fomos presos nos 15 mais 12, eles diziam assim: não, vocês só falam de alternância antes até dos 15 mais 2. Vocês falam muito de alternância política. Por que que não formam um partido político para nós competir? Significa, se você criar partido, você vai competir na lógica de partido político. E o que é que vai acontecer? Dentro do quadro dos partidos políticos, vocês serão derrotados porque eles lá têm o controle da máquina. O MPLA sempre nos convidou. Isso foi em 2011, em outubro de 2011, que o José Davi Santos disse isso. Em 2015, quando nós fomos presos no caso dos 15 mais 2, ele voltou a dizer: esses jovens ofendem, insultam, querem dar golpe de Estado. Por que que não criam partido político? Hein? E na sociedade nos falam, se vocês criar partido, eu vou estar do vosso lado. Não sei o que nós sabemos, se criar Conheço partido, essa história. você vai submeter às regras do jogo político deles. E o que é que nós costumamos a fazer? Nós um dia iremos criar partido, mas primeiro temos que tirar o MPLA do poder. Enquanto o MPLA não sair do poder, não tem lógica de nós criar partido. Ou seja, nós temos que nos juntar a quem está mais próximo para chegar ao poder e depois de energia. Evitar dispersão de votos, de energia e de concorrência. Então nós optamos por essa via. E nós, inicialmente, nem os próprios militantes da UNITA tinham percebido essa estratégia que nós estávamos a levar a cabo. Nós apoiamos abertamente o Adalberto e fomos seguindo em frente. Quando chegamos no ano de 2020, o MPLA criou um plano. O nome do plano é Plano para combater o Adalberto até a exaustão. Olha, não sei se você costuma acompanhar as notícias que acontecem lá, tipo, olha, não existe, depois do Jonas Savimbi mesmo, aquele Savimbi, alguém que é mais perseguido em Angola do que o Adalberto Costa Júnior. O MPLA não gosta dessa pessoa. Sério? Olha, todos os dias, hoje acho que daqui a pouco vai começar o telejornal, ou já começou. Vão falar dele, vão sempre falar mal dele, lhe ofendem, lhe acusam, lhe falam de tudo. E quanto mais lhe acusam, nós dizemos: uau, é mesmo essa pessoa que nós queríamos. É mesmo essa pessoa. Porque a estratégia de produção de fake news é para desacreditar a pessoa. Olha, tu não imaginas a quantidade de fake news que nós recebemos todos os dias no WhatsApp, no Facebook e nas televisões. Há debates que estão realizados, por exemplo, na televisão pública de Angola, onde discutem se ele é mesmo angolano ou não. Discutem por quê? Porque ele é muito claro. Ou seja, na verdade, ele é filho tipo de portugueses, ou seja, neto de português, os avós podem ser portugueses, o pai é angolano e a mãe é angolana. Então, o MPLA quer dizer, pelo facto da cor da pele ser muito clara, ele não é angolano. E nós aí estamos a dizer, o MPLA se afirmou, não sei se você conhece a história do MPLA, o MPLA conseguiu proclamar a independência de Angola porque nas fileiras do MPLA havia brancos, mulatos, havia todo tipo de pessoas que vinham de Portugal, pessoas que vinham de Cabo Verde, de São Tomé. O MPLA se considerou como um partido do progresso. Isso fez com que todo mundo acreditasse no MPLA naquela altura. E hoje o MPLA vai em rota de colisão com os seus ideais anteriores. O que o MPLA diz?
O Adalberto não é angolano, o Adalberto é de origem estrangeira, o Adalberto não sei lá o quê. E aí, dentro do próprio MPLA, tem muitos mulatos, eles também começam a ver. Se o Adalberto está a lhe dizer que ele é estrangeiro por ser mulato, significa que nós também um dia seremos combatidos. E o que está acontecendo? A cada dia que passa, mais solidariedade está a ter o senhor Adalberto. E ele foi muito mais longe ainda, o próprio Adalberto. O que ele fez? Para este ano de 2021, ele apresentou uma proposta tripartida, ou seja, escolheu dois partidos de peso na oposição para formarem junto uma oposição forte, que é o partido do Chivukuvuku, que é Essa oposição é para ser forte aonde? No parlamento ou não, para as esse, eleições, esse porque o partido do Chivukuvuku não está legalizado. Então, o MPLA não lhe legalizou, lhe bloqueou. Então, Adalberto conversou com ele e criaram uma fusão. E depois tem um isso outro é esse partido. tipo de preparação a 2022. O famoso vais gostar. Não, depois vou te falar do Vaz Gostar. Depois eu falo Ok. sobre o Vaz Gostar. Então, o que que acontece? Além da UNITA e do Prajá, nessa tripartida faz parte o Bloco Democrático. O Bloco Democrático é um conjunto, é um partido que nasceu dentro das fileiras do MPLA. Ou seja, os membros do Bloco Democrático têm familiares lá no MPLA, tipo um primo, irmão, sobrinho. E o que que acontece? O Adalberto a juntar todas essas. Eles a fazerem essa junção entre Adalberto, Chivucovuco, Justino Pinto de Andrade, porque o MPLA foi criado pelas famílias Pinto de Andrade, entre outros. Então o MPLA começa a se sentir que aqui está a ser esvaziado. Imagina só, Era isso que um eu ia militante. perguntar. Como é que a MPLA está a reagir a isso? Eu acredito É que isso, reagir. Eu espera, tenho espera, espera, vou certeza que chegar sim. lá, vou chegar lá, vou chegar lá. E o que Ok. acontece? Os ativistas, tem muitos ativistas que são anti-UNITA. Quando vejam que o Adalberto começa a fazer esse tipo Oh, de estratégia, começa a fazer esse tipo de estratégia, eles começam a se sentir esvaziados, os seus argumentos. Quer dizer, juntou-se o útil ao agradável. Ao juntar o útil ao agradável, então todo mundo começa a se posicionar. E agora vamos votar nessa coligação, vamos juntos, vamos em frente com esta coligação, porque o propósito aqui é a alternância. Não só os que estão na oposição, dentro das fileiras do MPLA, há muita gente que também aposta nessa. E o regime agora, como é que vai reagindo com isso? Vai acusando que a UNITA está a ser financiado pelos marimbondo quer dizer, os ex-militantes do MPLA, a UNITA ah, tem manipulado os ativistas, paga dinheiro nos ativistas para criar ruaça, a já. UNITA faz não sei lá o que por aí fora, tá sabendo? Então, e todo esse conflito não existia no passado. E se está a existir agora, é porque o MPLA consegue sentir, olha, Cídia, até onde nós chegamos, se as eleições forem amanhã, o MPLA vai perder bué a bocado, conforme nós dizemos, bué muito. Isso que tu estás a falar é muito bom. Eu acho que eu já tinha te perguntado num outro contexto. As eleições, eu acredito, em Angola, que vão acontecer quase no final do próximo ano. Bom, pela Sim. lógica, quase no final do próximo ano. Nós temos aqui um ano e alguma coisa. Achas que o MPLA vai deixar barato? Hitler, Tá para beber a água? sua rede já começa a Não, dar. não, não, tá para beber água, tá para beber água. Não, Ah. it's okay. Como eu tinha dito, nós estamos Não, entendi, eu um entendi a ano e questão. poucos meses nos separam. Eu Eu disse que entendi, um olha, ano e poucos. entendi a Consegues ouvir? questão. Sim, sim, entendi. Então, eu queria ouvir mais ou menos de ti o que é que tu pensas em relação a isso, porque Uhum. temos que os sistemas eles são uma grande máquina Percebemos e isso. todos estão a assistir, entende? Estão bem a assistir Hum, essa movimentação toda. E meu medo sempre é que se perca muita energia antes da época eleitoral, apesar de sabermos que já está todo mundo a preparar, até porque os partidos no poder eles não preparam as eleições faltando alguns meses para as eleições. São muito organizados. Já preparam as uhum. eleições logo depois de vencer, já estão a preparar as próximas eleições e tem pessoas que se Ok. dedicam simplesmente a trabalhar nisso. E queria entender no vosso Yeah, contexto, sendo então, que estes, estas pequenas movimentações
de coligação entre partidos estão a acontecer pela primeira vez ou não? É pela primeira vez na história política de Angola. E depois, agora, vamos ver o seguinte: o MPLA está fragmentado, o MPLA dividiu-se. A maior parte dos militantes do MPLA, sobretudo que fizeram parte da direção do partido, estão ligados em escândalo de corrupção. E o que acontece? Essas pessoas hoje sentem que o MPLA é tipo o próprio monstro para eles. E essas pessoas são as que estão mais interessadas na alternância política. Essas pessoas do MPLA. No passado eles vinham a oposição como sendo uma ameaça para eles. Ou seja, tipo, se a oposição vence, a oposição poderá se vingar pelos pelos longos anos de humilhação. Mas eles começam a encontrar na oposição, tipo, alguém que está disposto a lhes dar oportunidade de Vou te fazer rendição uma outra pergunta, antes. Hitler. Vou te fazer uma Sim, outra pergunta. Você sabe que a maior parte dos países africanos ainda são governados pelos partidos que, histórico, depois das independências, pós-independência. transformaram-se em partidos políticos, etc. E que tentam fazer de tudo para salvaguardar o seu poder e a sua influência. Agora, minha questão é, vocês acreditam que Angola vai ter este exemplo? Porque será exemplo, sempre que acontecem eleições, a expectativa de maior parte dos jovens a nível do continente é que exista algum vento de mudança, porque ninguém mais acredita que os nossos países vão desenvolver com os partidos que nós temos. Isso já está muito mais do que claro. E é sempre uma expectativa muito grande quando acontecem eleições num país, ainda que seja distante, ainda que seja lá no canto, Sudão, ainda que seja Uganda, ainda que seja Egito, todos nós queremos ver quais serão os resultados das eleições, porque vai funcionar. Eu acredito que isso vai funcionar como efeito dominó. E queria saber se vocês acham que será desta que vai acontecer. Pode não ser desta, mas Mas o estará pós-eleitoral não. O pós-eleitoral será muito complicado para o governo. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, o MPLA, por exemplo, nesse instante que nós nos encontramos, ele só poderá ganhar as eleições se ficar coesa. Eles não estão coesos. Eles estão a lutar para estar unidos. E a desunião entre eles, estás a ver, poderá fazer com que aquelas pessoas que estão, tipo, separado da máquina ensinam à oposição quais são as estratégias e os mecanismos que são utilizados para fazer fraude. Essa é a minha leitura. É, por essa razão, eles querem tanto a aproximação. Olha, algumas pessoas estão aqui a escrever. Perguntaram se é pela primeira vez que se cria a coligação, perguntaste. E eu disse que sim, é pela primeira vez que se cria essa coligação. E eles estão a escrever, não, já existia a AD coligação e a Casa C. É o seguinte, essas coligações que surgiram são coligações ou seja, para as eleições é muito diferente dessa tripartida que nós estamos a nos referir. A AD coligação foi uma coligação de dois partidos que não tinham expressão nenhuma. A Casa C era quatro partidos que não tinham expressão nenhuma, que decidiram formar uma coligação. A UNITA é um partido que tem muita expressão, o segundo maior partido de Angola, né? E depois, juntando-se com o Bloco, que é um outro partido já bem constituído, e com o Prajado, Abel Chivucovuco, que é carismático, o que vai acontecer é mesmo tipo uma fusão que nunca existiu antes. E como eu estava dizendo, por exemplo, o futuro de Angola é totalmente incerto. E um dos pontos muito importantes aqui é que o MPLA conseguiu, fruto da má governação, construir, ou seja, nos permitiu construir consciência coletiva. Consciência coletiva. Ou seja, quando ativistas, partidos políticos, juntos decidem que o ano de 2022 tem que ser o ano da alternância, quer dizer que nós estamos a trabalhar em sintonia. Os angolanos, por exemplo, que estavam na diáspora, não participavam assim ativamente na política, mas nos últimos anos têm surpreendido bastante.
E tudo isso vai nos fazer crer que nós, ainda que nós não tivermos alternância política, que o MPLA não vai sair, mas Angola nunca será o mesmo país. E o MPLA nunca mais vai conseguir governar o país tal como ele governou nos outros anos. Veja só, Yeah. nos últimos tempos, o MPLA faz mudanças o tempo todo. Recentemente tiveram que mudar o presidente da bancada parlamentar, o diretor da informação. E se você perguntar o que é que está na base dessas mudanças, o presidente da bancada parlamentar e o diretor da informação do MPLA, o secretário para a informação, foram mudados porque são eles que criaram um documento que tornaram público a acusar o Adalberto de não ser angolano. Ou, eles não disseram até que não é angolano, disseram não é 100% angolano. Quer dizer, a dar a entender que existem percentagem para você ser angolano. E Hum. depois, e outra coisa que está acontecendo ultimamente em Angola é que o João Lourenço está a ser obrigado a fazer recurso dos amigos do José Eduardo dos Santos, pessoas que ele não lidava bem. Por exemplo, Bento Bento. Bento Bento é tipo filho do José Eduardo dos Santos, desde que João Lourenço subiu no poder. Bento Bento estava desaparecido, mas agora eles perceberam que tem que contar com esse tipo de pessoa, Bento Bento, porque senão nós não vamos a lugar nenhum. Virgílio de Fontes Pereira estava muito afastado, mas tiveram que puxar e lhe dar cargo que ele já exerceu no passado. Imagina, o Bento Bento já foi governador de Luanda, já foi secretário do MPLA em Luanda, É isso que eu no queria passado. concluir. Quando fores falar nome, explica mais ou menos O a cargo, né? posição que a pessoa tem que A ter. posição. Yeah, O Bento Bento yeah. já foi secretário do MPLA de Luanda. Durante muito tempo foi substituído e ficou assim, não tinha nenhum cargo, né, no partido, nem nada. E o MPLA percebeu que para seguir em frente, e em Luanda o MPLA perdeu rede, nós chamamos perdeu rede, não tem mais pressão. Tiveram que buscar esse Bento Bento. E o Virgílio de Fontes Pereira, ele já foi presidente da bancada parlamentar do MPLA no passado. Tiveram que lhe buscar novamente para ser presidente da bancada parlamentar. Rui Falcão foi recentemente governador de Benguela. Tiveram que lhe buscar para ser o secretário para a informação do MPLA. Esse tipo de mudanças deixam na sociedade, tipo assim, nos fazem crer que o MPLA está desnorteado, está perdido, estás a ver? Quando vai fazer recursos de pessoas, porque eles durante muito tempo disseram que tem que apostar em novos quadros, tem que trazer sangue novo, e também buscar sangue velho, não sei lá que, então é por ali. E outra coisa, o João Lourenço, por exemplo, tem dificuldades de exonerar a Joana Lina, que é governadora de Luanda. Essa senhora Joana Lina é alguém de muito peso do MPLA. E ela está muito incompetente, ou seja, na província de Luanda você costuma ver os vídeos do lixo, as imagens do Yeah, lixo, estás a ver? esse é um dos aspectos que eu tenho Mas discutido bastante. ninguém pode tocar nessa senhora por enquanto, porque ela no MPLA tem peso. Se João Lourenço se mete com ela, ela vai falar que essa também tem inveja. Essa anda me perseguir. Então, como ela desempenhou um papel muito importante na estrutura do MPLA, ela tem que manter lá. E outra estratégia que está acontecendo com João Lourenço é a seguinte: o congresso do MPLA será em dezembro. Significa, se essas peças estiverem soltas, Bento Bento, Norberto Garcia, Virgílio de Fontes Pereira, Rui Falcão, no Congresso, essas pessoas poderão aparecer e lhe falar, yeah, dessa vez não haverá candidatura única. Não sei se sabes que o MPLA nunca realizou eleições de múltipla candidatura. Antes, ou seja, depois da independência, só tínhamos candidaturas múltiplas em 1973 ou 74, Daniel Chipenda e Agostinho Neto. De lá para cá, é só o presidente concorre sozinho. Estás a ver? E então, e o João Lourenço teme que em dezembro de 2021, alguém dentro do MPLA poderá falar, vais concorrer comigo. Tipo, qualquer que se